Nosso tema de conversa é sobre a autoagressão na adolescência. Esses processos de adolescentes usando corte nos braços, que parece num primeiro momento uma tentativa às vezes suicida ou um tipo de crise que a criança, que o adolescente, ele se autoagride a ponto de chocar, né? Quando as pessoas que estão perto dele, os pais observam, achando que aquele sujeito, aquela menina, aquele menino está desenvolvendo uma patologia comportamental. Então essas queixas têm aumentado bastante e durante o período da pandemia aumentou-se muito. E aí a pergunta que a gente faz, né? Por que um adolescente, tanto menino como menina, tendem a fazer esta autoagressão consigo mesmo? Existem vários fatores que a gente pode alinhar. Um deles é que quando o adolescente está em contato contínuo com o mundo externo, com a sociedade, desenvolvendo as suas atividades na escola ou nos seus grupos de iguais, tende a fazer alguma transgressão na vivência dos fatos, na vivência da realidade, que é o que Maurício Knobel e Arminda Berasturi, que são psicanalistas argentinos, vão pontuar no que eles vão nominar de psicopatologia normal da adolescência, quando o adolescente ele transgride e parece que está tendo um comportamento tipo de um transtorno comportamental, mas que faz parte de uma fase de transição, que é o que eles vão dar o nome de psicopatologia normal da adolescência. Por isso que todas as avaliações com o adolescente tem que se tomar muito cuidado, senão para qualquer manifestação de uma transgressão, de uma situação adversa, já começa a se medicar, já começa a taxar o adolescente como um problemático, um transtornado. E o caminho não é por aí. Geralmente, quando perguntamos por que o adolescente faz isto, de autoagredir-se, vem ou é por frescura, para chamar a atenção, que é um olhar muito superficial sobre o adolescente, ou é para se aparecer. E aí, neste contexto de se aparecer, pode até ser um mecanismo utilizado para que alguém enxergue a dor pela qual esse adolescente está passando. Outro fator, o terceiro fator aqui que eu estou enumerando, pode ser também nesta fase de pandemia, de reclusão, onde o adolescente acabou olhando muito para a tecnologia de informação, para os equipamentos eletrônicos, smartphone, redes sociais, que tem um campo enorme de fofocas, de queimar os indivíduos, né? E jovens querendo um espaço para ser visto e às vezes é criticado por algum detalhe, né, que se apresenta ali na rede social, que todo mundo cai em cima criticando. Então esse afastamento das realidades, de gastar essa energia pulsante que é da adolescência, recluso, fechado e voltado o tempo todo para o consumo das redes sociais, da internet, tanto é que a média hoje dos adolescentes sobre smartphone, sobre celular, sobre computador, passa-se de 12 horas por dia, né? Então você vê que essa energia fica acumulada. E aí pontuar a autoagressão é uma forma de pontuar essa energia para o seu próprio corpo, para sentir alguma reação que parece que a vida vai levando de uma forma anestesiada. Então são essas possibilidades e muitas outras. Uma outra que eu enumeraria é a ausência da presença afetiva dos pais. Cresceram, se desenvolveram e os pais já acham que eles podem dar conta de si mesmos e fazer o que eles querem. Não é bem assim. É uma fase que aparenta não ter necessidade nenhuma de laços e de vínculos afetivos, mas é uma fase que o adolescente mais precisa de afeto, de atenção. Ele vende a imagem que ele está bem consigo mesmo, mas na verdade ele tem muitas carências, muitas necessidades. É aí que os pais ou os familiares têm que estar bem próximos. Então aqui eu vou passar 6 possibilidades que você tem que desenvolver de leitura da realidade quando você identifica que está havendo uma autoagressão, tanto na pele, no corpo, como também em hábitos de uso de drogas ou de autoagressão, de esporte radical ou de coisas que está realmente afetando a estrutura fisiológica do adolescente. Então é preciso observar e se aproximar com esses 6 passos que eu vou passar aqui.
Então, estar atento, olhar dentro de casa e os professores olhar na escola. Para qualquer percepção de manifestação de autoagressão, os professores precisam comunicar aos pais. Não pode haver omissão. E os pais, ao identificar isso, têm que tentar buscar um caminho para se aproximar. Primeiro passo. Também, no segundo passo, identificar com o adolescente, na aproximação que se fizer dele, que dor que é esta que ele está transferindo para o corpo, nesta autoagressão. Identificar o que está se passando por ele, com ele. O terceiro passo, se você, no segundo passo, de tentar identificar que dor que é essa que o adolescente está passando, de você tentar identificar jovens, pessoas, amigos do seu filho, que estejam mais próximos dele, para poder investigar, para fazer esse levantamento de que realmente esse adolescente está passando, qual é a dificuldade que ele está passando e que muitas vezes ele vai negar de dizer aos pais. Então, criar uma aproximação com quem está próximo do seu filho para você poder resgatar essa percepção. O quarto passo, acolher o problema ao identificar o problema, se aproximar e procurar também desenvolver as atividades que seu filho adolescente está desenvolvendo. Se ele criou habilidades para jogos, se ele criou habilidades para redes sociais, se ele tem habilidades para tecnologia de informação, vai, se encontre com ele nessa realidade, comece a participar com ele das coisas que ele está desenvolvendo. Eu sei que muitos adolescentes vão criar a resistência, não querendo, negando que os pais se adentrem nessa realidade deles, mas os pais precisam provocar essa interatividade. Muitas vezes o adolescente vai entender que ele está sendo reconhecido, que ele está sendo valorizado, né, na sua realidade. Então, acolher o problema, se aproximar e fazer junto as coisas com esse adolescente. Não deixar o adolescente ali separado no ambiente familiar. O quinto passo é escutar, dar colo afetivo, fazer atenção. Não é simplesmente se isolar do sujeito adolescente como se ele já tivesse se desenvolvido, como se ele não precisasse mais de afetos, de carinho. Porque essa posição de arrogância, muitas vezes do adolescente, de autodefesa, é para negar as necessidades afetivas que ele tem. E se os pais entram nesse jogo, estão se isolando e não estão se aproximando da acolhida das necessidades afetivas desse adolescente. E o sexto passo é que, diante de todos os passos que você der, o adolescente continuar fazendo atos de autoagressão, de cortes, de situações que pode estar colocando ele em risco, aí sim procurar uma ajuda, primeiramente de um profissional que vai fazer uma leitura mais ampla do quadro, acho que a psicologia, a psicoterapia, o profissional da psicologia dentro da área clínica tem esses instrumentos de avaliação. E num segundo momento, a partir de uma avaliação psicológica, se houver necessidade de um suporte medicamentoso para aliviar esta dor, para amenizar esta ansiedade que muitas vezes o adolescente se emerge. Então segue aí esses passos dentro dessa conversa de autoagressão na adolescência. Lá no artigo do meu site Abarca Psicólogo eu trago mais elementos para você se aprofundar. É um tema emergente que pode servir para você, mas pode servir para outros jovens e adolescentes que você convive com outras famílias. É um tema que vale a pena começar a se alertar e conversar, e não deixar passar. Vai e se interaja com essas necessidades, tanto se for dentro da sua família, como se for da família do seu vizinho, ou de demandas que a escola vai colocando também. Um abraço e muito obrigado pela sua atenção por mais esse tema muito importante na família.